Olá, queridos alunos, bom dia, tudo bem? Na aula passada, a gente começou a conversar um pouquinho sobre guarda. Esse é o tema que a gente vai continuar abordando hoje, porém com um enfoque sobre o poder familiar. O nosso objetivo hoje é compreender o poder familiar e, a partir de então, diferenciá-lo da guarda, ok? Nós falamos que a guarda, ela consiste na atribuição dos pais dos deveres de cuidado, proteção, zelo e custódia dos filhos menores. Os pais podem exercê-la em conjunto ou separadamente. E vimos também que a guarda pode, considerando o melhor interesse da criança e do adolescente, ser exercida por terceiros que apresentem melhores condições de exercê-la. O poder familiar, por sua vez, está direcionado ao dever dos pais de sustento, guarda e educação. Então percebam que, enquanto o poder familiar está relacionado ao dever de sustento, guarda e educação, a guarda consiste na atribuição de um dos pais, em conjunto ou separadamente, dos encargos de cuidado, proteção, zelo e custódia. Aqui eu já quero trazer a principal informação para vocês. O poder familiar, assim como a guarda, só é exercido enquanto os filhos são menores de idade, ok? A partir do momento em que eles completam a maioridade, assim como cessará o exercício da guarda, vai cessar o poder familiar. E percebam que, considerando que a nossa Constituição ela reconhece a igualdade dos filhos, o poder familiar ele vai ser exercido independentemente do fato de o vínculo entre pais e filhos ser natural ou civil. Independentemente do fato de o vínculo ser consanguíneo, né, biológico, ou socioafetivo, ou por adoção, independentemente também de o filho ter sido havido do casamento ou fora dele, fato é que os pais vão sim ser detentores do poder familiar, independentemente da forma como foi estabelecida a relação paterno-filial. E lembro a vocês também que relação paterno-filial é uma coisa, relação conjugal é outra. Isso significa que o poder familiar ele vai ser exercido pelos pais em relação aos filhos menores, independentemente do fato de esses pais serem ou não casados, independentemente do fato de o casamento ser válido, nulo ou anulável, independentemente do fato dos pais nunca terem casados. Isso porque casamento e relação paterno-filial são coisas muito distintas, ok? Então, trouxe já essas informações importantes para vocês. Saibam que o poder-dever do poder familiar, ele decorre da relação paterno-filial de modo a apenas os pais poderem exercer esse poder. Percebam que o poder familiar ele só pode ser exercido pelos pais e a guarda não. A guarda pode ser exercida inclusive por terceiros. Isso já nos leva a uma conclusão muito importante, né? A de que o poder familiar está diretamente vinculado à guarda, embora a guarda não necessariamente se vincule ao poder familiar, já que é possível exercer guarda sem poder familiar quando essa guarda for atribuída a terceiros, ok? De onde surge o termo poder familiar? O termo poder familiar é uma expressão recente que foi inaugurada no nosso Código de 2002 como substituição à expressão pátrio poder, que era utilizado no Código de 1916. Vamos pensar um pouquinho a estrutura da sociedade em 1916, época em que a figura masculina, além de ser o provedor da casa, era o chefe da família. E a mulher, seu papel se destinava à criação dos filhos e a manter os cuidados da casa. Daí o nome pátrio, poder, que significava o poder que os pais exerciam sobre os filhos. Com o nosso Código Civil de 2002, que se amparou na igualdade entre os gêneros prevista na Constituição Federal, o termo pátrio, que era relacionado ao pai, foi substituído por poder familiar, reconhecendo aí o poder que ambos os pais, sejam mãe
ou pai, homem ou mulher, exercerão sobre a criação dos filhos. Querem saber outra diferença da guarda em relação ao poder familiar? Além de a guarda poder ser exercida por terceiros e o poder familiar poder ser exercido apenas pelos pais, a guarda decorre do poder familiar. Porque como vocês podem reparar, voltem no começo desse nosso vídeo, em que eu falo que o poder familiar, ele permite o exercício da guarda. Uma das obrigações do poder familiar é justamente a guarda, né? Então, percebam que é possível, graças a essa afirmação, que um pai, ele exerça poder familiar sem ter a guarda. Querem imaginar uma situação? Imagine que João e Maria são casados e têm juntos uma filha menor, Joana. Com a dissolução da sociedade conjugal, decidem também discutir a guarda da menor Joana, que passa a ser unilateral em favor da mãe. O pai, apesar de não ser detentor da guarda, é detentor do poder familiar e justamente por causa disso ele se encontra incumbido de fiscalizar os interesses da filha menor, de supervisionar os seus interesses e inclusive de supervisionar o exercício da guarda pela mãe. Tanto é assim que o parágrafo 5º do 1583 prevê que a guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha supervisionar os interesses dos filhos e, para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para solicitar informações e ou prestação de contas, objetivas ou subjetivas, em assuntos ou situações que, direta ou indiretamente, afetem a saúde física e psicológica de seus filhos. Ok? Então percebam que se, por exemplo, a Joana tivesse aparecido na casa do pai com frequência machucada, esse pai, por ser detentor do poder familiar, poderia inclusive questionar o exercício da guarda pela mãe, né? Questionando se existe algum abuso, se existe alguma negligência da parte dela, requerendo até mesmo a modificação da guarda, ok? Então, por tudo isso que foi exposto, eu até deixei um desenho para vocês, em que eu coloquei um círculo maior com o nome poder familiar e um círculo menor dentro dele escrito guarda, confirmando que a guarda decorre do poder familiar. Gravem isso que eu falei, porque é a nossa principal diferença entre guarda e poder familiar. Guarda e poder familiar não são sinônimos. Os pais só podem exercer a guarda por serem detentores do poder familiar. Exatamente por isso, repito, a guarda decorre do poder familiar. Essa é a principal diferença, ok? Essa é uma frase que eu gostaria que todos os meus alunos anotassem, sublinhassem, grifassem, fizessem estrelas, tá? Eu vou continuar falando que o poder familiar, apesar dele ser conferido aos pais de forma ampla, ele não é incondicional. Isso porque, em algumas hipóteses, a gente pode trabalhar com a perda ou a extinção do poder familiar. Quando é que isso pode acontecer? A regra geral está prevista no artigo 1635. Extingue-se o poder familiar pela morte dos pais ou dos filhos, claro, né? Porque um pai morto não exerce poder familiar e sobre um filho morto também não se exerce poder familiar. Segundo, pela emancipação, já que, por meio da emancipação, aqueles que completaram pelo menos 16 anos passam a ser aptos à prática dos atos da vida civil. Pela maioridade, já que nem a guarda nem o poder familiar são exercidos após a maioridade. Pela adoção, já que o vínculo com a família biológica na adoção é rompido completamente. Na adoção, a gente tem a destituição do poder familiar para que seja posteriormente reconhecido o vínculo entre os pais adotivos, ok? Então, a adoção, ela rompe o poder familiar dos pais biológicos e, por fim, por decisão judicial, nos termos do artigo 1638. Então, vamos lá, repetindo, pela morte, pela emancipação, pela maioridade, pela adoção ou por decisão judicial. Quando que ocorrerá essa decisão judicial? Inciso 1º, castigo imoderado. Inciso 2º,
deixar o filho em situação de abandono. Inciso 3º, praticar atos contrários à moral e aos bons costumes. Inciso 4º, incidir reiteradamente nas faltas previstas no artigo antecedente. Número 5, entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção. E nós vamos trabalhar no decorrer das nossas aulas sobre a adoção à brasileira. Aí vem o parágrafo único do mesmo artigo, que prevê que perderá também, por ato judicial, o poder familiar aquele que praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, ou seja, contra outro pai ou a outra mãe, homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Letra B. Estupro ou qualquer outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão. Inciso 2º, praticar contra o filho, filha ou descendente, homicídio, feminicídio, lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo a violência contra a mulher e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. E segundo, estupro de vulnerável ou outro crime contra a dignidade sexual sujeita à pena de reclusão. Isso é uma novidade, ok? É algo relativamente recente, tá? Que foi incluído para nós aí, apesar de nosso Código Civil ser de 2002, foi incluído em meados de 2018. Já a suspensão do poder familiar está ali no artigo 1637. Se o pai ou a mãe abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo a algum parente ou Ministério Público, adotar medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar quando convenha. Suspende-se igualmente o poder familiar ao pai ou à mãe condenados por sentença irrecorrível em virtude de crime cuja pena exceda a 2 anos de prisão. Ok? Bom, eu deixei para vocês uma reflexão em relação à diferença do termo poder familiar e autoridade parental. O termo autoridade parental, enquanto para alguns doutrinadores ele é considerado um termo até mais amplo, que pode ser exercido pelos avós, para doutrinadores como o professor Rodrigo da Cunha, o termo autoridade parental ele deve ser utilizado em substituição ao poder familiar. E por que ele defende isso? Pela forma como a nossa sociedade é constituída atualmente, fundada na igualdade de gênero e na democracia. Então, ele entende que o termo autoridade parental seja mais interessante do que poder familiar, ok? Pessoal, eu deixei aí para vocês dica do professor, na prática, exercícios Saiba Mais e referências bibliográficas. Para a gente terminar a nossa aula, podem me mandar as dúvidas que tiverem. Eu deixo só uma dica. Olha que interessante. Os pais, ainda que eles venham a perder o poder familiar, o nome não sumirá da certidão de nascimento dos filhos e, igualmente, os pais não se verão livres de prestar alimentos, ok? Então, percebam que a perda do poder familiar não se confunde com o rompimento, vamos dizer assim, da relação paterno-filial que continuará sendo exercida, ok? Um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Não deixem de acompanhar as lives que estão acontecendo, tá bom? Um grande abraço.